Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. Estamos no Mateus 5. Hoje eu vou começar com versículos 13 a 16. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 5, versículos 13 até 16. Depois nós vamos ler mais alguns, mas vamos começar com a leitura desses três aqui, que são chave. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela palavra que nós temos aqui, nos instruindo, sempre nos incomodando, nos alertando, nos cutucando para nós estarmos testemunhando da Tua verdade, vivendo de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua lei. E nós queremos assim aprender dia a dia a nos conformarmos melhor com o texto, Senhor, porque nós temos a tendência natural de relaxar, de nos acomodarmos, de nos moldarmos com o mundo muitas vezes. Nós estejamos sempre atentos, vigilantes, meditando na Tua palavra, Senhor, lendo e meditando, para que nossas ações sejam transformadas em conformidade com a pessoa de Jesus Cristo que habita em nós, que essa habitação possa produzir a transformação dos nossos atos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então aqui nós temos a nossa obrigação como luzeiros do mundo, né? Jesus é a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, ele disse, mas nós também somos, aqui que texto, que palavra que ele diz? Ele diz candeia, né? Não se acenda a candeia para colocar debaixo do alqueire, né? Então, nós precisamos mostrar essa luz que é Cristo para as outras pessoas, né? O povo de Deus é essa candeia que precisa iluminar. Nós somos a luz também, ele diz no versículo 14 claramente, né? Estava procurando esse versículo aqui, né? Então nós somos a luz, mas ele é a luz, sim, mas ele habita em nós, nós somos a luz também. Nesse texto aqui, a luz somos nós, né? Porque vamos comunicar a luz de Cristo para as outras pessoas, e não é uma comunicação sem poder, não é uma comunicação só teórica, é uma comunicação viva e eficaz, porque é o Deus que habita em nós, que vive em nós, que vai se manifestar através de nós, né? Com relação a isso, a gente pode discutir algumas coisas aqui a respeito do comportamento, as ações do cristão. O texto vai falar sobre ações, né? Então, sobre obras, bem claro, bem praticamente. O capítulo todo, aí, do 5 até o 7, na verdade, né? O restante do Sermão do Monte vai ser muito a respeito de obras. Então ele começa o sermão falando das bem-aventuranças que nós já vimos, né, que falam do caráter do povo de Cristo, do povo do reino, né, do povo do reino de Deus. Esse é o caráter, né, das pessoas, eles são bem-aventurados, ele vai dando algumas características ali que nós já trabalhamos, né? São pobres de espírito, eles têm fome e sede de justiça, eles são mansos, são humildes, várias coisas a respeito do caráter, de quem eles são, quem são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Depois, aqui esses textos, esses versículos que eu li vão falar o que essas pessoas que pertencem ao reino de Deus devem fazer enquanto estão aqui na terra, né? O que eles devem fazer? Eles devem ser luzeiros. Qual a sua missão? Qual a vontade de Deus para você? Você deve ser um luzeiro para o mundo e você deve ser sal da terra.
Tá, então eu sei o caráter das pessoas do reino e eu sei a missão das pessoas do reino, e em seguida ele vai ensinar a gente passo a passo, com vários exemplos, como fazer isso. Caso você esteja na dúvida, eu vou te dar alguns exemplos baseados na lei que vocês têm aí escrita, né? Então Jesus vai falar, ele vai fazer uma exposição bíblica a respeito da lei de Moisés, para as pessoas saberem como convém cumprir a lei de Moisés, né? A lei de Deus. Então você está aqui com um sermão bastante didático de Jesus, alguns pontos difíceis do sermão, tá? A gente vai trabalhar esses pontos também, mas a primeira coisa que vai saltar assim aos nossos olhos como evangélicos, né, é essa tensão entre a graça e a lei, ou a fé e as obras, né, que andam junto e caminham junto, que nós temos sempre falado que as obras decorrem, ou elas são consequências de uma pessoa que tem uma fé legítima e verdadeira, mas isso gera algumas dúvidas também nas pessoas, né? Então você vai encontrar algumas maneiras diferentes de pensar a respeito disso dentro das pessoas que têm uma religião, vamos dizer assim. Para começar, quase todas as religiões creem que a salvação é pelas obras. Algumas vão dizer é obras e fé, quase todas, não todas. Nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é pela graça somente, mediante a fé somente. Mas a maioria das religiões vão colocar salvação ligada à sua prática, à sua vida. A sua vida vai ser colocada numa balança ali no dia do juízo, e se a balança pender mais para cá, você está salvo, se pender mais para cá, você está perdido, né? Ou então você vai passar, obrigado irmão, vai passar uma temporada no purgatório, alguma coisa assim, para reparar aí as arestas, aparar as arestas, né? Então, as pessoas em geral creem que você precisa de obras como sendo necessárias, como condição para a sua salvação. Então isso você vai ter religiões pagãs, você vai ter islamismo, você vai ter o judaísmo, né? Se você não guardar a lei de Moisés, você não vai ser salvo. Você vai ter o cristianismo católico romano, que é o que eles chamam de sinergia, né? Deus faz uma parte, você faz a sua parte. Deus fez a parte dele, mandou Jesus morrer numa cruz, a igreja fez a parte dela, que é batizar a criança, agora ela tem que fazer a sua parte, que é ter os sacramentos lá, vários que eles têm, né, adicionais à Bíblia, e eles têm uma série de obras que você tem que cumprir. Se você cometer um pecado mortal, você vai perder a sua salvação, né? Se você cometer muitos pecados veniais, você vai passar muito tempo no purgatório, coisas desse tipo. Então, você precisa de obras para ir direto para o céu, ou você precisa de obras para reencarnar melhor, aqueles que acreditam em reencarnação, os espíritas, né? Sempre a condição da sua prática. Os protestantes ou evangélicos são os únicos que eu tenho ciência, assim, que creem em salvação só pela fé, pela graça mediante a fé. E onde entram as obras, elas entram como consequência daquele que verdadeiramente creu em Jesus Cristo. As obras seguem os salvos, elas não precedem os salvos. Não tem como você pegar uma pessoa que é ímpia e falar para ela, olha, cumpra isso aqui, e aí você vai se transformar num santo e aí você vai merecer o céu. Essa mensagem não existe na Bíblia. Dentro do protestantismo, ou vamos colocar assim, dentro do meio evangélico, existem pessoas que acreditam que você é salvo pela graça mediante a fé, mas que você perde a salvação se não tiver obras. Então é mais ou menos uma mistura de obras com fé. Não é o que nós ensinamos aqui na igreja. Você não perde a salvação. É como se você nascesse de novo pela fé, mas para se manter filho de Deus você tem que praticar, né? Então está nas suas mãos se manter filho de Deus, se manter nova criatura, né? Isso nós não vemos na Bíblia. O justo viverá pela fé, o justo não viverá pelas obras. Então as obras fazem parte da vida cristã, mas elas não são a condição para você ser salvo e nem a condição para você se manter salvo.
Por outro lado, existem aqueles que acham que, já que é pela graça mediante a fé, então eu posso viver como eu quiser, que eu vou continuar salvo. E esse é um pensamento perigoso, como nós temos colocado aqui, porque ele pode indicar que você não nasceu de novo de verdade, né? Porque a pessoa que nasceu de novo de verdade, foi transformada de verdade, ela tem um temor a Deus, ela não tem esse tipo de pensamento: eu vou viver do jeito que eu quiser, porque já que é só acreditar em Jesus. E de fato é só acreditar no Evangelho, colocar a sua confiança na morte de Cristo, ressurreição. É só isso o Evangelho. Você vai colocar sua confiança no que Cristo fez e não no que você faz ou no que você vai fazer. Não pode colocar sua confiança em si. A gente acabou de cantar isso, né? Como é que é a letra? Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Exato. É areia, né? Porque aquele que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. É uma pessoa confusa. Ela não sabe o que Jesus fez e por que Ele fez. Ela não sabe mais ou menos. Jesus é Filho de Deus, morreu numa cruz, ressuscitou. Ela não sabe por quê. Ela acha que é para dar um exemplo. É para começar a obra da salvação. É para consumar a obra da salvação. Então, pessoa confusa. Ela não sabe porque Jesus morreu numa cruz. Ela ainda confia em si mesma para chegar no céu, nas suas obras, né? Então, tem no meio evangélico muita gente assim, que acha que Jesus começou, agora eu tenho que fazer minha parte. Se eu não fizer a minha parte, não vou merecer o céu. Eu já vi irmãos batistas falando isso: se eu merecer, eu vou para o céu, né? Você percebe uma falta de entendimento, de percepção das coisas básicas do Evangelho. Você não vai merecer, Cristo merece, você não. Mas se você se apega a Cristo, a justiça de Cristo é imputada sobre você, e aí você vai para o céu, porque você foi justificado, né? Mas essa liberdade e essa graça abundante, ela não pode te levar a falsas práticas. Por outro lado, existem aqueles que dizem que, olha, se você é um crente de verdade, você nunca vai para o mundo, você nunca vai ter fases de afastamento na sua vida, você nunca vai ter problemas sérios com o pecado, né? Porque o crente, ele foi justificado, foi santificado, então ele vai ser santo. Olha, ele é santo, não vai ser, ele é santo. Mas cuidado para você não olhar para uma pessoa e falar: faltou 3 domingos na igreja, eu acho que não é crente. Tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Eu vi ele brigando com a esposa, eu acho que não é crente. Cuidado, você também tem os seus problemas. Então, as obras devem seguir o cristão, mas tem cristãos que produzem a 100 por 1, tem cristãos que produzem a 60 por 1, tem cristãos que produzem a 30 por 1. E quem vai fazer essa avaliação para dar o galardão um dia ou não é o Senhor, no tribunal de Cristo, não somos nós. Quem vai dizer você era um falso crente, você não é o Senhor no tribunal de Cristo. Nós, o que fazemos? Nós cuidamos, olhamos para a conduta das pessoas e procuramos exortar as pessoas. Aqueles que não querem andar com Deus sofrem disciplina, podem ser excluídos, mas nós não estamos aqui decretando que a pessoa vai para o inferno, né? Esse decreto é com o Senhor. Nós vamos fazer a disciplina conforme as obras que estamos vendo e conforme a resposta da pessoa. Se a pessoa quer ou não ser ajudada, ela quer ou não ouvir a igreja. Então, de uma certa maneira, nós fazemos separação, sim, mas nós não somos autoridade para dizer: este foi para o céu, este foi para o inferno. Isso aí, por quê? Nós reconhecemos que existe uma possibilidade do próprio crente passar por momentos de afastamento, né? Nós cremos que o crente verdadeiro produz frutos, mas muitas vezes existem cristãos que andam, existe uma possibilidade dele abafar a ação do Espírito Santo na sua vida. Existe. Não estou falando de apostasia, aquele que não crê, abandona completamente a fé cristã. Esse eu não creio que é salvo. Eu creio que saiu dos nossos porque não foram dos nossos.
né? Não nasceram de novo de fato. Mas estou falando daquele que mantém a fé em Jesus, mas não está andando de acordo com a prescrição das Escrituras, né? Então eu escrevi um credo aqui, para facilitar, resumir a maneira como eu penso sobre isso biblicamente. Creio que está de acordo com as Escrituras. Os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado. Mas eu escrevi assim: cremos na salvação pela graça somente, mediante a fé somente, que resulta na transformação do homem interior, com a lei de Deus sendo escrita em nossos corações pela presença do Espírito Santo e a circuncisão do coração, que é a libertação do jugo do pecado. Mas é possível o crente verdadeiro endurecer o coração e abafar a ação do Espírito Santo em sua vida. Eu creio ser possível ele abafar, não 100%, não completamente, mas ele pode não dar ouvidos ao Espírito Santo e com isso cair em pecado. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Eu fui cuidadoso aqui em usar a palavra abafar a ação do Espírito Santo. Eu não usei o termo bíblico que é extinguir, né, ou apagar aqui, que eu acho que é uma situação extrema, né, mas com certeza no dia a dia você e eu abafamos o Espírito Santo muitas vezes ao longo da semana. Não fazemos aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos. 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Ele só fala isso, né? Ele está dando uma série de recomendações para a igreja no final da carta. Em tudo dá graças, não desprezais profecias. Uma delas é não extingais o Espírito. Quer dizer, você não está dando ouvidos ao Espírito. O Espírito está falando com você. Você não está dando ouvido, não está dando ouvidos. E aí você começa a criar não vou dizer assim uma proteção contra o Espírito Santo, isso é uma palavra estranha, né? Mas uma resistência contra o Espírito Santo, né? E você começa a querer se ensurdecer, né? Tem coisas óbvias assim na vida da pessoa. É óbvio, é claro que ela está errada. Ela sabe que ela está errada, mas ela fica dizendo tanto para si mesma que não estou errado, não estou errado, não estou errado. Chega uma hora que ela começa a acreditar em si mesma, né? Eu estou certo. Não, você não está errado. Não, eu estou com Deus. Não, eu estou bem com Deus. Não, mas você não está indo na igreja mais. Não, mas eu estou bem com Deus. Não, mas você não devia assistir essas coisas. Você não percebe que é claro que isso aí não agrada a Deus? Não tem problema nenhum. Uma série de coisas assim, né? Então, nas nossas práticas diárias que você pode ir abafando, né? Mais do Espírito Santo. Oi? Eu tenho também caso de decepção, né? Mas não tem que estar firme. Há uma decepção grande ou na igreja ou na vida dele com o Senhor, ele fica decepcionado com Deus. Até a gente. Claro, crente de verdade pode sofrer uma decepção, ou na família, ou na igreja, ou como for uma tragédia que aconteceu, e ela fica perturbada com aquilo. Como é que pode Deus permitir uma coisa dessa, né? E ele fica revoltado com Deus, né? Momentos assim podem acontecer, né? Você tem que trabalhar isso, né? Como que trabalha isso, né? Com as Escrituras. Aí é fé, né? Você vai olhar para as Escrituras e vai ver tanta gente que sofreu decepção nas Escrituras, tanta gente que sofreu fisicamente mais do que nós nas Escrituras, e eles não largaram a fé e foram recompensados no final. Então, é assim que se trabalha a vida, né? Porque na vida acontece muita coisa ruim, né? Muita coisa difícil, né? Deus diz que não é ruim, né? É bom, né? Mas nossos olhos têm um sabor amargo, né? Que diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem, até o mal colabora para o nosso bem, de uma certa maneira. Então, mas é difícil de entender essas coisas, né? Então vai gerando às vezes decepções. A pessoa que não tem maturidade e às vezes não tem alguém maduro por perto para ajudar, né? Ela, ou às vezes até tem, né? Às vezes até tem, mas não quer dar ouvido, né? Ela vai endurecendo assim o coração. Pode acontecer. E no meio de tudo isso, é lógico que existem os falsos crentes, né? Que você achava que era, mas de fato não era, né? Então tomemos cuidado assim com
o nosso pensamento para não cairmos em heresia de ensinar que não, só a fé não é suficiente para a salvação. Se você disser isso, você está sendo herege. A fé verdadeira é suficiente para a salvação. E também não cairmos no perigo de ficarmos julgando as outras pessoas, comparando elas conosco, né? Vou comparar comigo mesmo, né? E achar que eu sou melhor que o outro, né? Esse é um perigo também que nós temos. Mas também não vamos cair no perigo de sermos levianos com as coisas de Deus e com a lei de Deus, achando que o crente não precisa guardar a lei de Deus porque ele precisa. E é sobre isso que esse texto vai falar, né? Como que o cristão deve se comportar. Então, bem-aventuranças, então, como eu falei, mostram quem são os filhos do reino. Esses 4 versículos que eu li mostram o que eles devem ser no mundo, e o restante é uma exposição bíblica da lei de Deus, né? Ele começa com o sal da terra, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado, ou para se lançar fora, e ser pisado pelos homens, né? Alguns vão pegar isso aqui e falar, tá vendo? Ó, você estava bem, agora não está bem, agora você perdeu a salvação e vai para o inferno. Não é isso que o texto diz. O texto fala que existem consequências se você perder o seu sabor. Ele não diz que essa consequência é o inferno, tá? Mas existem consequências sim. Existe disciplina, existe você ser pisado pelos homens, existe você ser disciplinado por Deus. Você pode perder a sua vida, você pode perder as suas recompensas no porvir. Tudo isso é uma possibilidade para quem não está brilhando como a luz deve brilhar, ou não está salgando como o sal deve salgar. O que é o sal aqui? Eu já vi algumas pessoas dando um estudo sobre este texto, falando assim, olha, o sal, ele tem três características. Uma é conservar o alimento, o outro é dar sabor, e o outro é dar sede. Assim, o cristão dá sede nas outras pessoas por Cristo. Assim, o ensino está correto, o cristão deve dar sede nas outras pessoas, o cristão deve conservar a palavra de Deus, e o cristão deve dar sabor à vida. Mas eu creio que neste texto em particular, o que está enfatizado é o sabor, né? Porque ele fala, se o sal perder o sabor, aí não serve para nada, não serve para ser lançado fora. O foco aqui é o sabor, não é tanto essa ideia de conservar ou dar sede. Não vejo isso no texto, tá? Apesar de que o sal tem essas propriedades também. Mas o foco aqui é no sabor. Você já teve a experiência de fazer um arroz? E aí vai servir, e na hora de servir você percebe que esqueceu de colocar o sal, né? É ruim. Eu sou uma pessoa que gosta muito do sal. Jesus falou, bom é o sal, né? Então, eu gosto. Eu sei que o pessoal que tem hipertensão aí tem problema com isso. Mas Jesus falou, bom é o sal. Não vai abusar, né? Mas assim, é gostoso, né? Dá sabor. Se comer um churrasco sem sal grosso, não pega, não vai, né? Isso aí, eu sei que assim, pessoa que está na floresta, né? O pastor deve ter mais conhecimento sobre isso que eu, de preparação militar, né? Militar que vai para o exército, às vezes faz um treinamento na selva, ele tem que comer, mata o bicho e come. Ele não tem sal muitas vezes, não sei se eles carregam sal consigo ali. Não. Então come sem sal, carne sem sal, né? Não tem graça. Carne sem sal não tem graça. A vida sem sal não tem graça. Não tem graça. O que é o sal da vida, né? O que é o sal? O povo de Deus deve ser o sal da terra, né? O que é isso? O que é uma vida sem sal? Primeiramente, eu penso que o sabor aqui está... ele tem que ser agradável a quem? É um sabor agradável a Deus. Porque é Deus que está salgando o mundo, assim. É como se ele estivesse sendo cozinheiro, né? O mundo aqui é o alimento que ele está fazendo. Ele vai salgar. Você olha o sal da terra. Ele está jogando sal na terra. A terra tem que ter sal. Tem que ser agradável a ele, né? Então, o sal tem que ser algo que vai fazer a vida ser agradável a Deus. O sal transforma o sabor do alimento.
A nossa vida deve transformar a vida das outras pessoas para que a vida das outras pessoas seja agradável a Deus, vai ser saborosa a Deus. Lógico que vai ser saboroso para nós também, né? Você vai ter uma vida muito melhor se você tiver Jesus no coração. Você vai ser mais bem-aventurado, vai ser mais feliz. Mas eu creio que o foco aqui, de novo, é Deus. O foco não é tanto nós, não somos nós, mas o foco está em Deus. A comida tem que ser palatável para Deus, né? Ele tem que se agradar dessa terra, né? Então o sal, ele vai... Uma vida sem sal é uma vida que não agrada a Deus. Ela traz também depressão, tristeza, morte para as pessoas, né? Morte interior, assim, ela permanece morta, né? Mas o sal tem que ser algo agradável a Deus, né? Como é que a gente sabe disso? Porque a gente compara com a próxima metáfora aqui, que é a luz, né? Se você pega o versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Né? Cidade edificada sobre um monte, todo mundo vai ver. Nem se acende a candeia, a lâmpada, né? E se coloca debaixo do alqueire, no velador, e dá luz a todos que estão na casa, né? Para cobrir uma lâmpada que você acendeu. Para que acendeu então, né? Então, é a mesma ideia do sal aqui, só usou um outro elemento para fazer a figura, né? Então, você vai iluminar. A vida das pessoas sem sal é desagradável a Deus. A vida das pessoas sem luz também é desagradável a Deus, mas ela não sabe para onde está indo. Ela está em trevas, ela precisa conhecer a luz. Então existe um efeito para a pessoa, existe um efeito para Deus. Receber luz é agradável para a pessoa e é agradável para Deus. Receber sal é agradável para a pessoa e é agradável para Deus. Prova disso está no versículo 16: assim resplandeça a vossa luz. O que é o sal e o que é a luz? Uma coisa aqui, a interpretação está no 16: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que? As vossas obras. O sal, a luz, não é o perfume que você está usando, a roupa que você está usando. A roupa faz parte também, né? O seu jeito também faz parte, mas o foco é mais no que você faz, né? O que você fala, o que você faz. Não é as suas boas energias. O pessoal fala, eu sinto uma aura daquela pessoa, né? O que é aura? Eu quero ver as obras, né? Não quero saber de aura. Às vezes essa aura aí que as pessoas falam é simplesmente um jeito que a pessoa tem de falar manso, né? Ela fala manso, fala agradável, eu sinto uma paz ali. Isso aí pode ser enganoso, né? Pode ser legítimo, mas pode ser enganoso também. Tem muito budista que tem uma aura de paz assim maior do que a minha e você, né? Só que ele não tem Cristo, ele não tem luz. Parece que ele tem luz, mas não tem luz. Por quê? Porque ele não tem a luz do mundo, não conhece a luz do mundo. Então ele é muito zen, ele fica calmo quando as coisas estão turbulentas, né? Tudo bem, isso é bom, é uma boa característica, mas não quer dizer que ele tem luz. Então, a luz não é isso. Luz é a obra que segue aqueles que seguem Jesus. Você segue Jesus, você vai fazer obras. Essas obras, elas revelam a luz que está dentro de você. O texto que o pastor trabalhou no domingo, não sei se foi domingo passado, né, de Tiago, né? Eu não pude estar aqui, mas eu imagino que foi, né? Mostra-me a tua fé sem obras, e que eu, pelas minhas obras, mostro a fé que eu tenho, né? Você diz que tem fé, então mostra a tua fé sem as obras. Quero ver se você consegue, porque para mim é fácil mostrar minha fé por meio das minhas obras. Então, o que ele quer fazer aqui é ênfase para você praticar obras, tá? Não é só católico que põe ênfase em obras, católico romano não. A gente tem que pôr muita ênfase nas obras, só não confiamos nelas para a salvação. Mas Jesus vai enfatizar obras o tempo inteiro no seu ministério. O tempo inteiro no seu ministério. Ora para saber se você é o verdadeiro seguidor ou não, e ora para te dar um puxão de orelha, sabendo que você é, mas que você precisa praticar, né? Não está agindo de acordo com o que deveria, né? Mas então você tem aí essas duas coisas, e veja só o que acontece. Os homens vão ver as
boas obras, e qual vai ser a consequência disso? Então, o sal é a sua vida, as suas obras, né? Esse é o sal. Eles vão ver, ou eles vão experimentar a comida, né? Ou ver, ou enxergar a luz, né? Eles vão ver as boas obras, eles vão o quê? Glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então, tanto a pessoa recebe luz, quanto Deus recebe glória. E aí que está a comida gostosa, né? Deus recebendo a glória e a pessoa recebendo luz. Então, as duas coisas junto. Então, é isso que nós percebemos aqui nesses 4 versículos. Jair, Ui. a gente vê agora as duas reações que as pessoas podem ter ao ver as nossas obras, né? Como nós vimos lá em Tiago, 2 semanas atrás, a fé e obras sempre vão andar juntos. Tiago nos ensina que é impossível nós fazermos uma dicotomia entre fé e obras. Nós fazemos uma distinção. Quem salva é a fé. Isso. As obras sempre vão acompanhar. E Tiago, ele fala dessa nossa coerência. A nossa fé tem que ser seguida por obras que a confirmem. E aí no texto, quando ele fala sobre sal da terra e luz do mundo, ele diz que aquele que tem fé, mas não tem uma obra compatível, é como o sal que não salga. Esse sal que não salga, ele é pisado pelos homens. A consequência que o texto também mostra, esse pisado no original, poderia ser trocado também por humilhado. Quando você declara algo que você não pratica, quando as pessoas olham para você, elas vão te acusar. Sim. Elas vão te humilhar. Então, aquele crente que não pratica a fé que declara, diante dos homens, ele é humilhado. Mas você não é crente, por que você está fazendo? Uma frase muito comum de se ouvir, né? Por que você está fazendo isso? Exatamente. E aquele que não quer ser humilhado, que sabe que se disser alguma coisa, será humilhado, porque as suas obras não acompanham a sua fé, ele é como a luz colocada debaixo do alqueire. Como também uma expressão que o pessoal fala, o 007 de Cristo. Isso. Ele tem a fé, mas ele não tem coragem de declarar da sua fé diante dos homens, porque sabe que as suas obras também não são boas. Existem talvez dois motivos para você esconder sua fé. Uma, você vai ficar com vergonha, que eles vão descobrir, você era crente, né? Você não faz essas coisas e diz que é crente. E outra, você tem medo de ser rejeitado, né? A pessoa fica quietinha ali, não faz nenhum escândalo, mas também fica quietinha, não quero que ninguém saiba que eu sou crente, porque aí eu vou perder a amizade, né? Medo de ser cancelado. Como? Cancelado. Cancelado, eu tenho medo de ser cancelado, esse é o termo atual, né? Tá? Mas é verdade, né? E acontece com todos nós, se você for, claro, sempre aquela autoavaliação, né? Acontece comigo, já aconteceu, estou falando aqui, que já aconteceu muitas vezes comigo esse tipo de situação, de eu poder testemunhar e eu não testemunhar, tá? Mas eu creio que eu sou crente, que eu sou salvo, mas mesmo com o salvo pode acontecer. Agora, com o falso crente, isso é uma normal, né? A sua atitude normal é essa. Ele vive assim, ele não está ali. Essa é a diferença, né? Não está preocupado se tem obras ou não tem obras. Ele está com a consciência limpa às vezes, né? Tranquilo. Então existe uma indiferença, assim, essa indiferença é muito perigosa. Bom, então o Pai é glorificado por meio da luz que as pessoas recebem da nossa vida, né? Salgar e iluminar, então tem aqui um sentido parecido nesse texto, né? Algo que o cristão que está seguindo Jesus faz e que altera as pessoas à sua volta de maneira agradável a Deus. Jesus está falando do poder transformador do testemunho dos cristãos. Que obras são essas obras das quais ele está falando, né? Porque existem muitas obras que você pode pensar, né? A nossa igreja, por exemplo, não tem um código de vestimenta, né? Mas tem muitas igrejas que tem, né? Uma série de... um livrinho que você recebe com as regras que você tem, como você deve se vestir. São obras, né? Que outro tipo de obras que você pode ter? Uma boa obra. Você participa de uma ONG para salvar a floresta, por exemplo. Uma boa obra. E é boa mesmo, né?
De repente, dependendo da ONG, não conheço nenhuma ONG. Mas assim, fazer uma coisa, vamos salvar o planeta, né? Vamos salvar as baleias, né? São obras. É dessas obras que Jesus está falando? Quais obras, né? Ou se você é muito simpático com todo mundo, você não briga com ninguém. Jesus falou que você tem que ser manso. Ser manso não significa que você nunca briga com ninguém. Né? Jesus, ele às vezes brigava. Mas existe pessoa assim, né? Será que é dessas obras que ele está falando? Então, você tem que ter um parâmetro assim para você saber quais são as obras que um cristão deve ter, né? Quais são? Assim, alguns traços do caráter nós mencionamos, que estão ali nas bem-aventuranças, né? Humilde, forma de justiça, é misericordioso, é puro de coração, pacificador, né? Sim, é o caráter da pessoa, né? Como ela é. Agora, isso não é uma lista de obras. Você dizer, olha, essa pessoa é mansa, isso é um caráter dela, mas não é uma obra, né? Uma obra. O ser manso vai gerar certas obras, vai produzir certas obras, mas a mansidão é o caráter dela, né? Ele tem sede de justiça, isso não é uma obra, isso é um estado do coração. Ele tem sede de justiça, mas você vai produzir algumas obras, vai produzir obras de justiça. Quais são as obras de justiça, né? Então Jesus vai começar a trabalhar quais são essas obras a partir de agora, né? Então vamos ver aí os versículos 17 até o 20 para ver quais são as obras de justiça que nós devemos praticar. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, é Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pronto, só até aqui por enquanto. Ele deixou bem claro do que ele está falando. Ele está falando da lei. Eles conheciam muito bem a lei aqui. Por que ele começa com... Isso aqui é uma introdução para a próxima parte do sermão, onde ele vai começar a dar exemplos da lei, né? Como você cumpriu os exemplos da lei. Aqui é uma introdução. Por que ele faz essa introdução? Porque você tinha ali os judeus, né? Tinha uma multidão ali ouvindo. Tinha, com certeza, gente que conhecia a lei, né? Talvez tivesse fariseus ali, né? E ele vai trabalhar justamente algo que talvez não, com certeza, as pessoas falavam contra ele. Ele vem para contrariar Moisés. Ele veio aqui para contrariar Moisés. E ele começa falando assim: não pense que eu vim aqui destruir a lei ou os profetas. Algumas traduções vão dizer abrogar a lei e os profetas, revogar. Não pensa isso. Por que ele fala isso? Porque tinha gente que estava pensando, né? Tinha gente que estava pensando que ele veio para falar mal de Moisés. Por quê? Porque os fariseus que nos ensinam a lei de Moisés, eles guardam a lei, né? O povo achava isso. Jesus vai mostrar que não, mas eles achavam. Os fariseus guardam a lei, os saduceus, os escribas, e eles são separados. Eles estão sempre lavando a mão. Eles não fazem no sábado as coisas que ele e os discípulos dele fazem. Eles não andam com prostitutas e publicanos por aí. E Jesus, volta e meia, estava cercado de prostitutas e publicanos. Que história é essa? Você não sabe que eles são pessoas imundas, que você não pode chegar perto? Então, muitas acusações contra Jesus, dizendo: este homem não é de Deus, porque ele não está seguindo a lei de Moisés. Então a lei aqui é a lei de Moisés. Não vim aqui destruir a lei. Que lei? Lei dos romanos? Não, não é a lei dos romanos. É a lei de Moisés, a lei dos judeus. Apesar de que eles estavam debaixo de governo romano,
Mas aqui Jesus não está pensando na lei dos romanos, não é nem preocupado com essa aí. Ele está pensando na lei de Moisés, por isso ele fala a lei ou os profetas. Na Bíblia, às vezes a palavra lei se refere aos 10 mandamentos, às vezes a palavra lei se refere aos 613 mandamentos que tem na lei. Essa é uma contagem do Rabino Maimônides lá, 1200 e tanto, ele contou aí quantos mandamentos tem, ele chegou no número 613. Você vai lendo ali Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você faz a conta de todos os mandamentos que tem lá, você vai chegar, dependendo do jeito que você conta, né, você chega em 613. Às vezes a lei, às vezes ele fala assim, estatutos, né, mandamentos, às vezes ele fala só os mandamentos, às vezes fala só a lei. Às vezes a palavra lei se refere a todos esses mandamentos. Às vezes a palavra lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, tá? Então, a palavra pode significar tudo isso. Quando a palavra lei vem seguida de os profetas, a lei e os profetas, significa todo o Velho Testamento. Os escritos, os profetas e a lei, tá? Todos, de Gênesis até Malaquias na sua Bíblia. Isso aí é a lei e os profetas. Então ele está falando, olha, vocês estão falando muita coisa, eu sei que tem muito boato a meu respeito por aí, né? Tem muita fofoca contra mim, falando que eu vim destruir, eles chamam de Tanar, o nosso Velho Testamento eles chamam de Tanar. Então, eu vim destruir o Velho Testamento. Eu não ia falar Velho Testamento porque ainda não tinha sido inaugurado o novo, né? Eles ainda estão debaixo do Tanar. Então, eles estão debaixo do que nós chamamos de... Jesus estava debaixo do Velho Testamento. Não tinha morrido ainda. O sangue da nova aliança é derramado para inaugurar a nova aliança. Enquanto Jesus não morre, ainda é Velho Testamento. Apesar de que na tua Bíblia ainda já está no novo, né? Você tem ali aquelas páginas em branco ali, entre Malaquias e Mateus, né? A minha tem uma página em branco assim, né? Depois começa o que nós costumamos chamar de Novo Testamento. O Novo Testamento. Só que antes de Jesus morrer, ainda não inaugurou oficialmente a nova aliança, porque você, para inaugurar uma aliança, precisa ter a morte do testador. Então você morre, Jesus Cristo morre e aí inaugura a nova aliança. Por enquanto, ele está vivendo no finalzinho da velha aliança, ele começa a ensinar como é que vai ser na nova aliança, mas ainda não inaugurou, né? Então ele está falando, olha, você vai aí, guarda tudo que Moisés te ordenou, né? Porque eu não vim destruir nada disso, eu vim cumprir. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo o que o Tanar, o Velho Testamento, fala. Mas ele não veio aqui falar, olha, para de guardar os mandamentos. Não, eu quero que vocês guardem. Vocês, discípulos meus, judeus, em Israel, seguidores de Jesus Cristo, a sua obediência tem que ser maior do que a dos fariseus. Vocês são luz do mundo. Vocês vão mostrar para o povo como é que convém guardar os mandamentos que Deus entregou para Moisés, né? Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. A gente vai trabalhar, hoje não vai dar tempo de trabalhar detalhadamente o que significa cumprir aqui. Quem sabe domingo que vem, à noite, eu creio que o pastor, então, eu prego à noite. Eu estarei aqui domingo que vem. Domingo que vem o pastor não estará aqui, então eu prego à noite, alguém vai pregar de manhã. E à noite, então, eu devo trabalhar aqui mais sobre essa questão aqui de como que Jesus vem cumprir o Velho Testamento, né? O que isso tudo envolve, né? Então, você tem o quê? Só para dar uma pincelada, né, antes da gente continuar aqui com o restante do que ele fala. Uma pincelada, o que Jesus veio cumprir os mandamentos? Ele veio obedecer a lei de Moisés? Sim, ele obedece a lei de Moisés do jeito certo, do jeito dele, como sendo o Senhor e autoridade sobre toda a criação. Ele vai apresentar no Mateus 5, 6 e 7, uma interpretação muito mais correta, a verdadeira interpretação da lei de Moisés, onde os fariseus, os saduceus e escribas, eles ensinavam a guardar exteriormente, não cometa adultério. E Jesus Cristo vai trabalhar
interiormente. Não só não deite com outra mulher, como não cobice, né? Então ele vai trabalhar o interior. Os fariseus vão falar, não mate. Jesus vai falar, não só não mate, como não queira matar, né? O sentimento você deve trabalhar também, né? Então ele vai fazer uma exposição disso daí. Então ele cumpriu isso com perfeição, cumpriu todos os mandamentos com perfeição. Claro que alguém vai perguntar do sábado, né? Porque textos falam que ele violava o sábado, e a gente já trabalhou isso em outras ocasiões. Mas ele é o Senhor do sábado, e os judeus tinham uma série de ideias equivocadas a respeito do sábado. Achava que não podia fazer nem respirar no sábado. Então ele trabalha o sábado da maneira correta, mas além disso ele é responsável por exceções no sábado, quando ele manda alguém carregar o leito. Se ele mandou carregar o leito para servir de testemunha, sinal que isso é mais importante do que você pensar, será que eu posso ou não posso carregar o leito no sábado, né? Mas Jesus é Senhor do sábado e ele guarda toda a palavra. Mas ele tem sim um ensino de sábado muito diferente dos fariseus. Nós devemos guardar o sábado, isso a gente já falou outras vezes também. Por que é que nós não guardamos o sábado? Também não vou repetir hoje, pega aí uns vídeos passados aí onde a gente trabalhou isso. Eu devo falar sobre isso domingo que vem à noite de novo, tá? Mas você tem uma série de coisas que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, mas o jeito que Jesus segue não é o jeito que os fariseus nos ensinaram. Sim, porque o jeito que os fariseus te ensinaram estava errado. E o Senhor Jesus está preparando o caminho para a sua igreja. Agora, você tem também, não só que ele veio obedecer, isso não é o ponto-chave de quando ele fala assim, eu não vim destruir, mas cumprir. Não é só que ele veio obedecer os 10 mandamentos. O ponto aqui é que ele é a razão de ser de todas as Escrituras. As Escrituras apontam para ele. Jesus Cristo é o Cordeiro que Abel ofereceu a Deus. Jesus Cristo é a arca que salvou Noé. Jesus Cristo é aquele cabrito ou carneiro, não lembro, que estava preso ali entre os chifres, naquele arbusto que Abraão separou então para oferecer a Deus. Jesus Cristo é o Isaac que ia ser oferecido a Deus no Monte Moriá. Jesus Cristo são todos os sacrifícios da lei de Moisés. Jesus Cristo é o altar onde o sacrifício é oferecido. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que oferece aquele sacrifício. Jesus Cristo são os panos que cobrem aquele tabernáculo. Jesus Cristo está em todos os simbolismos ali do Velho Testamento. Isso aí o autor de Hebreus, ele chega a dar umas pinceladas a respeito disso, e aí ele fala, não vou falar muito sobre isso, vou falar de outras coisas, mas ele fala, ele dá uma indicação sobre isso, algumas coisas ele explica direitinho. Jesus Cristo é aquele que causa o rasgar do véu do templo, que separava o lugar santo dos santos, né? Então você tem Jesus Cristo apontado por todos os profetas do Velho Testamento como aquele que viria para libertar o seu povo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis anunciado. Jesus Cristo é a semente da mulher que vai esmagar a serpente. Jesus Cristo é o filho de Davi que vai reinar. Jesus Cristo está em todo o Velho Testamento. Jesus Cristo é o servo sofredor que morre em Isaías 53 e ressuscita. Então todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. E aí, quando ele fala assim, eu vim cumprir a lei e os profetas, ele está querendo dizer também que ele obedece aos mandamentos, mas muito mais do que isso, ele está acima dos mandamentos e ele é o cumprimento de todas as profecias e todos os símbolos do Velho Testamento a respeito de purificações, de batismos, de águas e etc. Tudo isso aponta para Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo cumpre o seu propósito apontado no Velho Testamento, muitas dessas coisas caem e a gente não precisa mais praticar.
Por quê? Porque já se cumpriu, ele é o cumprimento. Ele não veio apagar e falar, isso é tudo besteira, esse sacrifício aí é tudo besteira, né? Ele não veio fazer isso. Ele não falou que sacrifícios são besteira. Os sacrifícios são importantíssimos. A lei de Deus, ela é toda divinamente inspirada. Ele vai falar isso em seguida, quando fala como que é verdade, nenhum J, nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Isso aqui é uma crença na inerrância das Escrituras. Jesus Cristo cria na inspiração, na infalibilidade e na inerrância das Escrituras. O que é isso? Inspiração. As Escrituras foram dadas por Deus. Cada letra, não só cada palavra, cada letra do texto original, não da nossa tradução, mas do texto original, cada letra do texto original foi entregue por Deus pela boca do Senhor, pelo sopro do Senhor aos seus profetas. E tudo é inspirado. Se é inspirado, então é inerrante. Por quê? Porque Deus não erra. Então, se Deus deu, então não pode conter erros. Se não contém erros, então é infalível. O que significa infalível? Tudo que ela promete e profetiza vai acontecer. Então, ela foi dada por Deus, ela é inspirada. Ela não tem erros porque Deus não erra. E ela é infalível porque Deus não mente e nem se engana. Então, tudo que Ele prometeu e Ele profetizou vai se cumprir. E é disso que Jesus Cristo está falando. Tudo que está escrito a meu respeito vai se cumprir. Nada vai passar sem que seja cumprido. E é exatamente nisso, quando Ele ressuscita, Ele está conversando com os discípulos ali, eu acho que é aqueles discípulos de Emaús, se eu não me engano, e Ele começa a explicar que deveria se cumprir tudo aquilo que havia sido escrito a seu respeito. Não lembro se é o caso de Emaús, mas uma das situações ali dos discípulos no final, ele fala, né? Era importante que se cumprisse tudo o que havia sido escrito a respeito do Cristo. Esse é o cumprimento. Quando se cumpre? Na cruz e na ressurreição terminam essas as profecias com respeito à sua primeira vinda. Existem outras profecias a respeito da segunda vinda, que vão se cumprir da mesma forma. Mas nada do que está nos profetas vai passar. Por isso, quando a Bíblia fala do Cordeiro que vem para morrer, cumpriu-se. Aí, quando a mesma Bíblia fala do Cordeiro que vem para reinar, você não pode achar que ele não vai vir. Do mesmo jeito que cumpriu a primeira, vai se cumprir a segunda. Porque nenhum tio ou um J vai cair sem que tudo se cumpra, né? Então Jesus Cristo, Ele dá esse testemunho muito forte para nós a respeito do que Ele crê com relação à inspiração das Escrituras, né? Ele afirma a inerrância. Se Jesus Cristo afirma que a Bíblia é inerrante, não tem erros, então ela não tem erros. Assim, temos algumas possibilidades aqui, né? Jesus falou que a Bíblia não tem erro, né? Tudo vai se cumprir. Aí alguém vai olhar, não, mas tem um erro aqui, ó. Tem outro erro aqui. Não, esse aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que está contado errado. Os homens vão levantar a lista de erros aqui. Tá, legal. Bom, você está dizendo que tem erro. Você estudou muito, né? Fez um doutorado, aí disse que tem erro, legal. Jesus disse que não tem erro. Quem será que eu vou acreditar? Jesus ou o doutor? Fiquei na dúvida agora. Não fiquei nenhuma dúvida em quem que eu vou acreditar. Ô doutor, volta lá para o escritório, volta lá para os seus livros, vai estudar mais. Por quê? Jesus diz que não tem erro. Eu acho que você está lendo a Bíblia errada, se você está achando erro aí. No século XIX, os teólogos liberais, né, eles falaram que a Bíblia é um livro cheio de mitos. Vamos tirar todos os mitos da Bíblia. E a partir disso, então, nós vamos chegar à verdadeira interpretação. Eles falaram que a Bíblia, ela contém, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E, então, eles tiram aquilo que, a ideia deles, não é a palavra de Deus, são mitos,
E depois, então, eles chegam às suas interpretações. Mas é que texto... Você monta um tribunal assim para avaliar qual vai ser a parte inspirada da Bíblia, né? Aí os homens vão discutir o que é inspirado e o que não é inspirado. E a crítica textual. Crítica textual. Crítica textual tem dois lados, né? Uma que é montar o texto bíblico a partir dos manuscritos, isso aí é válido, né? E tem esse outro lado que é a parte da interpretação. Aí já que entra as heresias, né? Escritologizar. E aí, agora vamos ouvir um pouco os doutores por um momento. Suponha que a Bíblia tenha erros. Não tem, tá? Mas vamos só fazer de conta aí que eles estão certos. Suponha que ela tenha erros. Se a Bíblia tem erros, então, ou Jesus não sabe que ela tem erros, ou Jesus sabe que ela tem erros, mas está escondendo isso da gente. Não tem jeito, né? Porque ele falou que não tem erro. Então, ou ele não sabe que tem erros, ou ele sabe e está escondendo. Se ele não sabe, então não é Deus. Então eu tenho que parar com esse negócio de adorar Jesus, porque isso aí está errado, né? Se ele sabe e escondeu isso da gente, então ele está mentindo, porque ele disse que não tem erro, então ele está mentindo. Então, além de não ser Deus, ele ainda é um mentiroso, né? A terceira opção é: Jesus sabe que ela não tem erros, diz que ela não tem erros, e ela de fato não tem erros, porque Jesus é Deus. Ah, mas como é que você sabe que Jesus é Deus? Não, a Bíblia diz que ele é Deus. Ah, mas e se a Bíblia tiver erros? Oh, agora deu um nó. Agora deu um nó, não sei como sair. Porque eu disse que Jesus é Deus, e porque Jesus é Deus, então eu acredito na Bíblia. Acontece que tem o seguinte. Primeiro, você nem precisa da Bíblia para saber que Jesus é Deus. Basta conhecer um pouco de história. Basta conhecer o testemunho dos mártires. Já é suficiente para você. Se você não tivesse nunca visto Bíblia nenhuma, igual os gentios da época, tá? Os gregos, os romanos, todos para onde os apóstolos foram, eles não conheciam nada de Bíblia. Não sabiam nada de Bíblia. Os apóstolos chegaram para lá, para eles, pregaram o Evangelho, eles creram sem conhecer a Bíblia. A Bíblia é a luz, ela é a luz. E o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que os apóstolos tinham a palavra de Deus. Eles falavam daquilo que viram e ouviram. Não é a palavra de Deus inspirada. Os apóstolos foram enviados por Jesus para isso. Legal. As pessoas creram. Baseada no que eles viram também, sinais e maravilhas. Os seguintes não viram os sinais e maravilhas dos apóstolos, porque os apóstolos morreram. Só que eles viram o sangue dos mártires. Eles viram o sangue. Essa pessoa diz que viu Jesus ressuscitado. E ela tem coragem de morrer para afirmar isso. Nossa Paulo está falando a verdade. Ninguém ia morrer por uma mentira sabendo que é mentira. Esse é um argumento antigo, né? Ninguém ia morrer por uma mentira. Às vezes as pessoas até morrem por uma mentira, mas eles não sabem que é mentira, né? Mas eles... Você está querendo que eu acredite que ele inventou essa história e está disposto a morrer por ela? Isso não existe. Então, o que eu estou dizendo? A Bíblia é a luz para você crer na verdade. Só que, mesmo aqueles que não conheciam a Bíblia, puderam crer na verdade pelo ouvir e ver o sangue escorrendo. Então, ainda que eu não soubesse nada sobre inerrância, eu ainda seria responsável diante de Deus por crer em Jesus, porque Ele permitiu que os filhos dele derramassem o sangue para que eu tivesse isso para crer. Por que Deus deixou tanta gente boa morrer no passado? É para isso, é para a gente poder estar aqui e afirmar: Jesus Cristo é o Senhor. Por outro lado, além disso, você não precisa conhecer Jesus para saber que o Velho Testamento é inspirado. Como assim? Porque os antigos não tinham Jesus e eles criam. Antes de Jesus vir ao mundo, eles já acreditavam que o Velho Testamento era inspirado. Por quê? Porque todo o testemunho que os profetas deram e as coisas que aconteceram, e a história está registrada para isso. Então eles ouviram, eles viram se cumprir, eles perceberam que era verdade. Então eles tinham consciência de que o Velho Testamento é inspirado mesmo antes de Jesus vir. Então quando Jesus vem, e com todo esse contexto, Jesus não tinha morrido ainda.
Mas ele vem com todo esse contexto e ele fala: as escrituras não podem ser quebradas. Então a coisa se fecha de uma maneira perfeita para nós. Nós que temos os 2 testemunhos, ou os 3, a veracidade do Velho Testamento pelas coisas que estão escritas e que se cumpriram, a veracidade do Novo Testamento pelo sangue dos mártires, e ainda a palavra de Jesus Cristo dizendo que a Bíblia é inspirada e inerrante. Você não tem desculpa para duvidar da Bíblia. Tá? Nós somos a geração mais privilegiada, talvez, porque nós temos todo esse testemunho. Nós não temos o direito de duvidar das Escrituras. Eu sei que tem partes difíceis de interpretar, que os homens interpretam de um jeito, mas duvidar dela, nós não temos esse direito. Vamos confiar na palavra de Deus, sabendo da nossa responsabilidade. Então, devemos cumprir os mandamentos. Quais mandamentos, então, agora eu devo cumprir? Eu falei que muitos caíram, né? Muitos mandamentos caíram quando Jesus morre e é inaugurada a nova aliança. A gente não está oferecendo sacrifícios, a gente não está guardando rituais de purificação. Por que a gente não guarda estes, se Jesus falou para guardar toda a lei e os profetas, né? Tem uma razão para isso. A gente não fica inventando aqui: não quero guardar esse aqui eu quero, esse eu não quero, esse eu quero. Existe muito, muito claro nas Escrituras, no Novo Testamento, quais são os que você não precisa mais guardar. Todos os outros você tem que guardar. Quais você vai guardar? Todos, menos aqueles que o Novo Testamento diz que você não precisa guardar. O resto, trate de obedecer. Não vai pensar que você pode divorciar, não vai pensar que você pode adulterar, não vai pensar que você pode roubar, que você pode cobiçar. Não pode. Por quê? Porque está escrito na lei de Deus que não pode. Mas também está escrito na lei de Deus que tem que oferecer um sacrifício. Mas a lei de Deus, nesse ponto, o Novo Testamento diz: estes acabaram. Então você tem que conhecer a Bíblia para saber quais acabaram, para você ter uma vida santa diante de Deus. Senão você vai ficar sempre na dúvida. Um grupo diz que você tem que fazer isso, outro grupo diz que você tem que fazer aquilo, outro diz que eu tenho que fazer tudo, tem que guardar todas as festas, todos os rituais. Tem gente que diz que tem que até sacrificar. Então, eu fico confuso, né? O povo de Deus fica confuso, não pode. Vamos tentar deixar a coisa bem clara. Isso tudo aqui você tem que guardar, menos aquilo que está explicitamente claro no Novo Testamento, que não precisa mais. E vai dizer por que não precisa mais. Tá? Se Deus quiser, semana que vem a gente trabalha isso. Né? Amém, irmãos? Passa a palavra aí.